Tá gravando. Aí, já. Agora foi aqui. Deixa eu voltar alguns slides aqui. Então, pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje aqui? Nós vamos falar um pouco, né, na semana passada, retrasada, a gente falou um pouco sobre alguns pressupostos teóricos aí das teorias básicas envolvidas na educação. A gente passou por alguma delas, né, na forma de uma linha do tempo, onde a gente vê lá aquela transição do século retrasado para o século passado, né, migrando de uma discussão ali dos filósofos para uma discussão dos epistemólogos, depois dos epistemólogos para os teóricos mais da psicologia, né, trabalhando a questão das bases para tentar responder aquela pergunta, né, como as pessoas aprendem, como as pessoas se desenvolvem. E aí teóricos lá do início do século passado, né, trabalharam questões de ordem mais comportamentalista, depois foram seguindo, passando para o cognitivismo, depois para o construtivismo, que é mais ou menos a tônica que a gente tem hoje em dia, pelo menos de forma predominante, né, da maneira como as pessoas aprendem e se desenvolvem. E, lógico, né, a partir desse processo de avanço nas pesquisas científicas dentro da psicologia educativa, né, esses resultados eles avalizaram também e embasaram teorias de cunho mais pedagógico, né? Teorias que foram desenvolvidas já por educadores em sala de aula, né? Tendo que enfrentar todos os desafios que nós sabemos que existem inerentes ao processo de ensino e aprendizagem. Então, algumas teorias elas são, digamos assim, mais completas do que outras, na minha visão. Por quê? Na época que esses teóricos estavam pesquisando a questão da cognição, tentar explicar como se dão os processos no nível da cognição, eles estavam, lógico, especulando, né, sobre uma coisa e estavam observando o comportamento. Mas as teorias que eles foram construindo sempre tentavam fazer mais ou menos duas coisas, que eram lançar termos e conceitos. Então, cada um deles tinha certos conceitos a respeito de fenômenos que aconteciam no processo de aprendizagem, que eles tentavam explicar através das suas teorias. E também explicar o próprio processo de desenvolvimento ou de aprendizagem, o que é algo extremamente assim, difícil, e extremamente no campo da especulação. Então, existem teóricos que foram por um determinado caminho, existem teóricos que foram por outros caminhos. Os teóricos comportamentalistas, eles observavam mais o comportamento e se preocupavam um pouco com o que acontecia no âmbito da cognição. Já os cognitivistas, eles pensavam no processamento dessa informação. Só que eles enxergavam tudo isso de uma maneira muito assim, cartesiana, muito, digamos assim, sistemática, né? Já a visão construtivista, né, e socio-interacionista pressupõe um movimento de construção através de um movimento também de ação e de desafio. E aí alguns teóricos trabalharam sobre essa perspectiva. Tanto Piaget, por exemplo, quanto Vygotsky, isso é algo bastante marcado nessas teorias da aprendizagem deles. E é por isso que esses dois grandes teóricos são considerados assim, as duas grandes referências em termos de teorias da aprendizagem para os modelos e teorias subsequentes que são mais ligados à visão construtivista, que seguem um modelo mais socio-interacionista. Quer dizer, um modelo mais interacionista, né? E no caso do Vygotsky, socio-interacionista. Então, essa visão de que para aprender o aluno precisa agir, é importante entender que, numa certa época do tempo, isso não era consenso. As teorias comportamentalistas, por exemplo, elas percebem que o indivíduo ele modifica seu comportamento. Eles baseavam em modificação do comportamento as concepções que eles tinham sobre aprendizagem e desenvolvimento dos seres vivos. Os cognitivistas também colocavam o indivíduo que aprendia de uma forma muito estática, muito receptiva, muito passiva, e considerando somente os processos que aconteciam ali, mas sem que ele fosse tanto assim autor do seu processo de ensino-aprendizagem. Já a visão construtivista, não. A construtivista ela é totalmente pró-atividade.
Então, o processo da atividade é que vai permitir que o indivíduo se desenvolva cada vez mais e ao se desenvolver, aprenda. Sendo que, na visão de Piaget, o caminho é esse, né? Desenvolvimento, depois aprendizagem. Na visão de Vygotsky, é o contrário, né? Ao aprender, ele se desenvolve. Mas aí são as perspectivas de cada um, a forma como cada um enxergou esse tipo de coisa. Mas então esses dois grandes alicerces, eles têm que ser trabalhados aqui nessa disciplina. Então hoje a gente vai falar um pouco aqui de Piaget, do percurso dele, e na semana que vem, se não me engano, o Breno vai falar um pouco sobre a teoria sócio-histórica de Vygotsky. E depois a gente já vai para um teórico, que é um teórico que pega um pouquinho mais adiante, no século passado, que é Ausubel. As bases das teorias dele, da construção da teoria da aprendizagem significativa dele, já é mais década de 60 para frente ali. Então, a gente vai fazer esse percurso aí nos próximos 3 momentos. Qual o conteúdo que vai ser trabalhado aqui nessa apresentação hoje? Vamos falar um pouco sobre epistemologia genética, né? Que é a teoria principal do Piaget. Quem foi Piaget? Falar dos 4 níveis de desenvolvimento, porque para explicar a teoria dele a gente precisa falar desses níveis. Tocar um pouco nessa questão do método clínico piagetiano, né? Mas não tanto quanto poderíamos trabalhar em cima disso. E desdobramentos no processo de ensino-aprendizagem é uma coisa que eu menciono aqui, mas que na verdade ele vai desenrolar no decorrer da apresentação. É o que? A gente tem que sempre aprender essas teorias vislumbrando as aplicações e as relações disso com a realidade da sala de aula. Ainda que Piaget ele tenha baseado sua pesquisa e direcionado a sua pesquisa para a psicologia cognitiva, né, a gente tem uma transposição que acontece, uma adaptação para o uso que acontece em situações e ambientes de ordem pedagógica. Então, o Piaget, quando construiu essas teorias dele, ele não estava necessariamente pensando em educação clássica, escolar, padronizada. Mas as pessoas pegaram a teoria dele, que é uma teoria muito forte, que é praticamente uma lei universal. Quase ninguém contesta os estágios de desenvolvimento que foram estabelecidos lá por Piaget, e traz isso para a sala de aula. Por quê? Para poder dimensionar o ensino de acordo com a concepção de aprendizagem piagetiana. Entenderam aí como é que é essa dinâmica das disciplinas, das teorias cognitivas e da transposição disso para a sala de aula, né? É sempre esse exercício. E nesse processo, eventualmente, você pode ter algum processo de deformação, de modificação. Nem sempre o que o teórico disse lá atrás é o que o outro teórico está adaptando e propondo uma teoria mais de cunho pedagógico, propondo uma aplicação da teoria da aprendizagem de Piaget para a sala de aula. Essas duas coisas, às vezes, não são exatamente iguais. Vygotsky, por exemplo, é um clássico nisso. Muita gente fala coisas como se fosse atribuída a Vygotsky no dia a dia de sala de aula, nas questões de pedagogia e na prática, digamos assim, docente, né? Só que quando a gente vai aprofundar nisso, as bases epistemológicas desse tipo de ações, atividades, etc., elas são um pouco mais recentes, né? Elas estão provavelmente baseadas em outros teóricos que falaram essas coisas, né? Como, por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire, logicamente, tem como base Vygotsky, mas existe Paulo Freire não é Vygotsky, né? Tem coisas que Paulo Freire falou que Vygotsky não estava falando exatamente aquilo. A gente vai chegar nesse ponto quando vocês estudarem lá Vygotsky. Então, dentro desse quadro aqui, desse primeiro slide, né, de quem foi Jean Piaget, ele era suíço, né, nasceu no século retrasado, em 1896, e morreu no século passado, em 1980. Então, ele viveu 84 anos, viveu bastante. E durante todo esse tempo, ele trabalhou muito academicamente. Piaget é um dos teóricos da aprendizagem talvez mais longevos e que mais publicou. Ele tinha muito trabalho de pesquisa. Ele, na verdade, fundou um instituto de pesquisa, o Instituto Jean Piaget, que as pessoas iam do mundo todo para lá para poder estudar as teorias piagetianas e validar a teoria de Piaget. Isso é um aspecto muito importante também. A pesquisa científica, ela tem sua própria dinâmica, seus ritos. De que maneira é isso? Alguém, a partir de observação, estabelece uma teoria sobre algo. E depois outros pesquisadores, ou até essa mesma pessoa,
seguem numa espécie de cruzada, atrás de quê? De validação daqueles aspectos teóricos que foram mencionados ali. Então, quando Piaget chega e diz, olha, o estágio de desenvolvimento inicia pelo sensório motor, em crianças que estão ali de alguns meses até 18 meses. Esse tipo de observação só é possível se a gente for a campo, observar o comportamento dessas crianças e conjecturar, e nesse processo de conjectura, os parâmetros que Piaget mencionou lá no desenvolvimento dessa criança puderem meio que fazer sentido. Então, esse processo de validação dos estágios de desenvolvimento, eles ocorreram por pesquisadores, colaboradores de Piaget, que iam para o Instituto Piaget, e mesmo que estavam em outro lugar do país, e que verificavam nas suas realidades se aquelas teorias ali de Piaget valiam na prática. Esse processo de validação, ele se mostrou, confirmou as hipóteses de Piaget, confirmou a teoria piagetiana no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, da gênese do pensamento. E de que forma isso se estabeleceu? De uma forma tão certa, né, que isso virou quase que uma lei universal. Em qualquer lugar, salvo algumas diferenças de meses, os estágios de desenvolvimento cognitivo eles se estabelecem. Eles são sempre os mesmos, independente do contexto social do indivíduo. Digamos aí que, nesse ponto, né, é um duro golpe para a visão socio-interacionista. Porque a visão socio-interacionista, sócio-histórica, ela diz que o contexto social impacta e define muito o desenvolvimento. Mas Piaget chega e diz, existe um desenvolvimento biológico de amadurecimento que tem que ser respeitado, com o qual, a partir daí, você tem um chassi, digamos, biológico, que você possa construir alguma coisa em cima disso, no que diz respeito à aprendizagem. Com isso, ele está sendo categórico em dizer o seguinte, ninguém consegue aprender nada se não estiver biologicamente amadurecido para aprender aquilo. E quando a gente leva para questões assim de patologias, né, deficiências, etc., a coisa complica ainda mais, né? A gente não vai entrar nessa questão aqui, mas Piaget estava considerando o indivíduo, digamos ali, padrão, perfeito, de condições de saúde, etc. Vejam bem, essas teorias, elas não são, assim, excludentes, mas algumas delas estão marcadas em pressupostos e concepções epistemológicas tão fortes e categóricas que, em um determinado momento, fica difícil você harmonizá-las. O que eu estou querendo dizer com isso? Se alguém, por exemplo, pretende juntar Piaget e Vygotsky num trabalho de pesquisa científica, né, como base, é algo muito difícil. Por quê? Porque as concepções epistemológicas dos dois a respeito de desenvolvimento e aprendizagem possuem diferenças muito marcantes. Ainda que os dois sejam teóricos, que sejam categorizados naquela caixinha do construtivismo que eu mencionei lá na aula da semana retrasada. E aí o trabalho dele ficou conhecido como psicogênese, né? E ele tinha esse instituto na Suíça que ele desenvolvia, e ele dedicou a vida toda dele para pesquisar na área de psicologia cognitiva, depois que, digamos assim, ele sentiu que já tinha dado a contribuição dele na área específica que ele desejava contribuir, que é a epistemologia. Tá? Existem diferenças, né? Falando aí um pouco aí de Piaget, a gente sabe que existe muita mística, né, em torno desse pesquisador, né? Como ele atuou assim na psicogênese, que é o nascimento da inteligência, digamos assim, das pessoas, ele utilizou em muitos experimentos investigativos dele, segundo relatos, seus próprios filhos. Então, a mulher dele, né, andava com um caderninho, segundo dizem, fazendo anotações sobre o comportamento observável dos filhos de Piaget enquanto ele estava lá lendo, estudando, pesquisando no instituto. Né? Essa é uma visão assim patriarcal bastante dura, né, hoje em dia. No entanto, a gente tem que entender que existe uma linha do tempo, que as coisas nem sempre foram como Travou aqui? Travou. Ah, tá.
Eu achei até que era a minha internet. Eu também. Todo mundo, né? Ai, gente. Piaget não gostou do que ele falou da mulher dele, aí travou ele. Veio aqui fazer um remeleixo. Ai. Ai, gente. Só você, Leandro, para fazer a gente rir nessa manhã. Será que o professor está sabendo que travou? Eu mandei mensagem lá no grupo do Zap. Mas acho que ele também não recebeu. Acho que ele está sem internet. Tinha caído aqui. Ah, é? Agora eu estou de volta. Deixa eu só fazer de novo aqui o compartilhamento de tela. Então, eu mencionava sobre essa questão da pesquisa de Piaget utilizando seus próprios filhos. Né? Se pensar do ponto de vista quantitativo, né, isso é uma amostra pequena. Mas isso é uma grande prova de que pesquisa na área de ensino, na área de educação, na área de ciências humanas e sociais, o tal N, né, que é o número de amostras que a gente tem necessário para poder trabalhar hipóteses, não é algo que faça parte do método científico típico dessas áreas de conhecimento que nós atuamos. Então, Piaget, por exemplo, mesmo com uma observação pequena, conseguiu abstrair uma teoria bastante forte e densa, e essa teoria depois se provou, né, digamos, verdadeira, foi validada em toda e qualquer circunstância espalhada aí pelo mundo, ou seja, com uma amostra dentro de um universo muito grande, uma população muito grande, né, em termos de pesquisa estatística. Então, essas características aí de Piaget da vida, né, de alguém que dedica a vida a estudos, que envolve filhos em pesquisa, etc., é um exemplo também de dedicação, né, e compromisso com a ciência, né? Ainda que a gente tenha que pensar certas coisas aí a respeito disso, se é certo ou não e tal. Existem questões de ética, né? Na época, provavelmente ninguém deve ter indagado Piaget sobre se ele tinha aprovado o projeto de pesquisa dele no Comitê de Ética em Pesquisa. Mas, enfim, na época não tinha essas coisas estabelecidas. Ele era professor universitário, né? E depois que alcançou um certo status ali, que era um status de lenda, digamos, ele conseguia ficar semestres sem dar aula. Isso é uma coisa também que, se pensarmos na realidade do pesquisador no Brasil, a gente sabe que, na verdade, o pesquisador ele é o professor ou alguém que trabalha no campo da educação e que faz muitas outras coisas e, quando dá tempo, ele pesquisa. Então, por exemplo, desenvolver pesquisa nas universidades já é um negócio meio difícil. Desenvolver pesquisa nos institutos fica mais difícil. Desenvolver pesquisa no campo na esfera estadual, municipal, vai ficando só mais difícil, porque você é o quê? Assoberbado e soterrado por demandas de diversa ordem, principalmente hora-aula em sala de aula, né? Então, o Piaget ele conseguia ficar lá pesquisando e desenvolvendo os artigos dele, escrevendo principalmente livros. Ele tinha muitas anotações, muitos registros, alguns trabalhos, digamos, secundários, e que alguns livros dele ele mencionava esses trabalhos. Se você pegar o livro, por exemplo, do Piaget, Epistemologia Genética, ele menciona muitos momentos falando assim, études, número tal, tal. Isso é uma forma que ele tinha de registrar certas anotações, certas, digamos assim, compêndios de trabalhos realizados por colaboradores que ele tinha. E a partir daquilo ali ele dava como exemplos observáveis ali dos seus aspectos teóricos. Dizem que ele escreveu mais de 80 livros durante a vida dele, e a obra dele contribuiu significativamente para o desenvolvimento da educação enquanto ciência, porque, né, a forma como ele conduziu os experimentos
e a forma como ele incorporou o método clínico de pesquisa em educação, da área dele, dentro da prática educativa, foi também algo de muito valor. As pessoas veem hoje como uma forma muito interessante você mesclar a pesquisa científica com a prática pedagógica e fazer isso de maneira muito orgânica e muito indissociável. E digamos aí que um dos precursores desse método tenha sido aí o Piaget. O método dele era um método de interlocução baseado em questionamentos, com o objetivo de desequilibrar o indivíduo que estava sendo questionado, para poder verificar as limitações a respeito de desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem. Então, quando ele fazia isso, ele executava o chamado método clínico, né, ele conseguia ali observar comportamentos que ele queria, digamos assim, estimular. Coisa que, se você usar uma abordagem muito passiva, muito só colhendo o que o indivíduo deseja compartilhar, ou só olhando à distância, pode ficar limitado, né? Então, o método de Piaget era um método combinado de observação com estímulo, né? Com desequilíbrio, desafio. Um outro cara também que tinha essa pegada aí de usar métodos de desequilíbrio e de desafio para poder chegar nas suas conclusões também era o Vygotsky. Vygotsky, se você ler o livro realmente lá dele, né, que condensa a maior parte da teoria dele, que é a formação social da mente, você vê que os experimentos que ele narrava, que ele realizava, eram experimentos assim controlados em institutos de pesquisa russo, com o objetivo de levar o indivíduo até o limite da sua capacidade. Então, quando ele se via submetido a esse limite de superar a sua capacidade de solução de problemas lógicos, tal, que era o que ele usava mais, o indivíduo ele demonstrava que existia um conhecimento e um desenvolvimento potencial que ele poderia alcançar. Mas que, quando ele não era desafiado assim, ele caía numa normalidade. E depois também Vygotsky verificou que a interação com indivíduos mais experientes também era algo que potencializava o desenvolvimento. E aí criou o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Mas isso é assunto para outro momento. A Regina quer falar alguma coisa aí? Eu vi que a Regina falou, mas o microfone estava fechado. O pessoal está me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Sim, professor. Uhum. Tá certo, vou continuar aqui então. Sim, professor. Quais foram os livros aí, digamos, mais conhecidos de Piaget, né? É um livro dele que trata realmente a origem da inteligência, digamos, né? Que é o nascimento da inteligência na criança. Um outro que ele narra só a questão dos mecanismos perceptivos. Não sei se você se lembra na aula passada, quando a gente entrou naquela discussão de cognição e percepção. Para Piaget, isso são mecanismos individualizados. Ele não sabe exatamente onde termina a percepção e onde começa a cognição, mas ele costumava, nas suas explicações, dizer que eram coisas que aconteciam em, digamos assim, regiões separadas do cérebro. A percepção era algo mais ligado aos órgãos do sentido, né? A forma como nós recebemos conhecimento, informação, dado, e que a parte de cognição ficaria, então, uma parte de processamento mais interno, dentro das estruturas cognitivas do indivíduo. Piaget também ele falou, dentro da sua teoria de epistemologia genética, que o problema de aprendizagem pode ser descrito por um processo contínuo de equilibração e desequilibração das estruturas cognitivas do indivíduo. E aí ele escreveu um livro só para falar disso, ao qual ele chamou de Equilibração das Estruturas Cognitivas, Problema Central do Desenvolvimento. Tem teóricos que entendem que a forma como nós aprendemos no início da nossa vida, que foi, digamos, modelada por Piaget, ela se repete mesmo nos estágios mais avançados da nossa vida. Então, mesmo quando nós já estamos com as estruturas todas amadurecidas, o processo de aprender algo novo e de assimilar esse algo novo
sempre passa por um processo de equilibração e desequilibração das estruturas cognitivas. Então, Piaget supõe que, se algo não nos desafia, não nos desequilibra. Se não nos desequilibra, nós não fazemos um movimento para tentar nos reequilibrar. Sendo que a ideia de equilíbrio proposta por Piaget não é a de equilíbrio da física, de movimento pendular, por exemplo. Você toca um pêndulo, ele balança e para onde? No mesmo ponto que ele estava, certo? A visão de Piaget é de movimento de equilibração, ou seja, a pessoa se reorganiza, mas para no novo ponto, um ponto mais avançado e diferente do que o anterior a respeito daquele tópico. Esse tipo de visão foi, inclusive, usado por Brunner mais na frente, quando ele fala de aprendizagem em ciclo, que a cada passada do ciclo pela mesma linha, você trata o mesmo problema, mas com um grau de complexidade diferente e com um grau de profundidade diferente. E o livro da epistemologia genética, que é o livrinho do Piaget, que explica lá a teoria dele. Então, ele tem a teoria dele, digamos, espalhada em vários livros. Mas eu baseei essa apresentação aqui mais no livro da epistemologia genética. Tá? Deixa eu pegar o livro lá para mostrar para vocês. Não, esse aqui é outro. Calma aí. Agora que eu vi que o livro não está à mão aqui, eu demoraria um pouco para achar ele, mas isso não é problema, não. Vocês pesquisarem aí, por exemplo, no Google Imagens, lá digitar epistemologia genética, provavelmente vai aparecer o livro. Eu comprei esse livro no sebo. Isso. Na estante virtual. Chegou aí. essa semana para mim. É um livro, assim, denso, tá? É um livro, digamos, difícil. Porque, eu não sei, né, quem já teve experiência de ler Piaget aqui no grupo sabe que não é fácil entender Piaget, né? Normalmente a gente lê alguém que explicou a teoria de Piaget, que aí é algo mais, assim, fácil de digerir. Mas esse livro, assim, é um livro muito bom, apesar de ser um livro bem difícil de ler, mas é um livro bom, assim. Deixa eu seguir mais um pouco aqui. Eu gosto sempre de falar também da professora Léa Fagundes, né? Como vocês devem ter visto, o contexto sócio-histórico das questões ligadas a esses pesquisadores sempre me interessa muito, né? Eu tive a oportunidade de estudar com a professora Léa Fagundes, lá na Federal do Rio Grande do Sul. Ela é talvez uma das pessoas que mais conheça a obra de Piaget aqui no Brasil. Ela teve a possibilidade de trabalhar, né, com Piaget, estudar com Piaget lá no Instituto Piaget, numa certa época da vida dela. E a Léa, ela também vivia uma vida, digamos, dedicada assim, à atuação profissional dela, né? Dizem que o marido ficava em casa cuidando dos filhos, né? E para ela poder fazer a pesquisa dela lá na Suíça e tal. Então ela teve que aprender francês para poder ler os livros do Piaget na origem, né? Nas suas versões em francês, porque ela entendia que o próprio processo de tradução às vezes compromete a informação que está sendo passada aí, né? Então, esse é um aspecto, digamos, sócio-histórico interessante a respeito de pesquisadores no Brasil que seguiram a linha de Piaget, né? Que são, digamos, conhecedores da obra piagetiana. A Léa Fagundes, lá no Sul, é uma pessoa muito importante. Ainda lá no Sul, o professor Fernando Becker, também é um grande conhecedor do Piaget. E eu também tive a oportunidade, com o Becker eu não estudei, mas eu estudei com o Sérgio Franco Killing, também já foi secretário de Educação lá no Sul, que também conhece muito da obra de Piaget, assim, ele é psicólogo. E aí, para a gente entender de onde vem esse nome, né, da teoria, epistemologia genética. A epistemologia, ela é a ciência que trata a organização do conhecimento nos mais diferentes ramos. Nós vimos lá na semana retrasada
que é o quê? É o estudo do conhecimento sistematizado, organizado da humanidade, né? Então, a gente tem aqui um certo conhecimento, que ele é um conhecimento mais sistematizado, e a epistemologia trata de estudar esse conhecimento. Então, as áreas que têm um conhecimento mais estruturado, como matemática, física, lógica, educação, elas têm esse estudo sendo conduzido dessa forma, na forma de epistemologia. E epistemologia é o objeto de estudo dos epistemólogos, né? Que são uma espécie de filósofos que tratam o conhecimento sistematizado. Então, se você lê um livro de epistemologia, é também algo muito desafiador, porque eles estão falando em cima de conhecimento, mas sem entrar na questão dos saberes relativos àquele conhecimento, as questões específicas dele. Eles falam só da forma como o conhecimento se estabelece e como ele é, digamos assim, convencionado na sociedade. Então, é um estudo bastante abstrato, assim, normalmente os textos são muito complexos, e Piaget ele queria dar uma resposta para esse tipo de pesquisa, né? A grande pesquisa que os epistemólogos perseguiam, né? O indivíduo ele aprende de que forma? E esses primeiros pensadores ali, epistemólogos do início do século passado, dentre eles Piaget, sentia a necessidade de dar essa resposta porque os filósofos, que tinham sido os caras que pensaram e discutiram isso no século anterior, não conseguiram dar uma resposta muito concreta sobre esse tipo de coisa. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, pessoal? Confirma aí para mim. Sim. 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 Aham. Tá certo. Então, aqui nesse ponto, né, Piaget estava buscando uma solução de um problema típico da epistemologia e da filosofia. Ou seja, como o sujeito, e aí no caso um sujeito epistemológico, né, uma, digamos assim, representação de um sujeito abstrato que é tratado nesses estudos de epistemologia, consegue alcançar o conhecimento. Esse tipo de pergunta foi também feita pelos filósofos anteriormente. Eu cheguei a mencionar aqui na aula passada também os filósofos Hume e Kant, que discutiram sobre a forma como o indivíduo alcança o conhecimento, né? O Hume acreditava que ele só poderia alcançar o conhecimento a partir de experiência. Já Kant dizia que ele poderia alcançar o conhecimento também pela razão. Então, através de lógica, né, de razão lógica, alcançar um conhecimento que, inevitavelmente, não poderia ser alcançado através de experiência. E aí, esses dois caras, essa discussão, lançou as bases para a ciência moderna. Porque o que é, na verdade, a ciência moderna? Ela é a junção entre teoria e observação prática. A gente cria teoria a partir de observação e depois valida essa teoria com observação de novo. Então, a experiência ela é importante, assim como a teoria também é importante. Só para dar um exemplo aí, puxando para o lado da física, por exemplo, um cientista muito famoso, um físico muito famoso, né, foi Albert Einstein. Albert Einstein era um físico teórico. Ele desenvolveu a teoria dele sobre a relatividade do tempo, mas quem validou esse tipo de coisa através de um experimento que envolvia órbitas celestes foi um cientista inglês chamado Eddington. Então, sem Eddington, a teoria de Einstein sobre tempo relativo seria só uma teoria, não teria sido comprovada na prática. Mas experimentos que sucederam depois, até o próprio Eddington, comprovaram as questões básicas teóricas lançadas por Einstein. Então, sempre pensar nessa questão da ciência, né? Existe teoria, existe prática, observação prática, teorias têm que ser validadas a partir de observação prática e também surgem disso. Então, superando essa visão de Kant aí, Piaget, né, avançou e disse que o momento no qual o nascimento da inteligência se dá é desde o nascimento da criança, quiçá durante a formação do feto. E aí eu lanço essa questão provocadora para vocês.
que vocês acham disso? Vocês acham que o nascimento da inteligência da criança se dá quando ela nasce ou mesmo antes disso? Eu acredito que antes disso, porque na barriga, quando a mãe fala, o pai fala, a criança já sabe distinguir quem é, né? Se é o pai, não sei se pela entonação, pelo jeito de falar, mas a criança já consegue fazer essa distinção, né? Então, acredito que bem antes do nascimento. Eu pego a questão genética, né? Da biologia, que a gente tem os genes, né, os fatores genéticos, característicos que a gente é do pai, da mãe e o comportamento. Certo, quando a gente leva em consideração algumas doenças genéticas, né, ou algumas outras doenças, a gente vê que o lado genético influencia no desenvolvimento da inteligência. Mas aí a gente tem o fenótipo, né? A gente tem o quando você falou que igual que ele não levou, o pesquisador não levou isso em consideração. Mas sim, com certeza, para mim, a inteligência já vem antes do nascimento, mais ligado a fatores genéticos. Se a gente pegar o Piaget, mais adiante que eu vou falar do estágio de desenvolvimento, Piaget falou sobre o primeiro estágio seu sensório motor, que é aquele no qual o indivíduo ele reage a estímulos. E nesse processo, né, vocês citaram aí uma coisa importante, né? Quando o bebê ainda está no ventre, ele já reage a estímulos, né? Então, se a gente entender que um esquema que estabelece uma resposta para cada estímulo já é inteligência, segundo a perspectiva piagetiana, então isso já acontece até mesmo antes do nascimento. Mas na época ele mencionou o nascimento como um ponto, assim, digamos, crucial disso, né? Acho que o Leandro quer falar alguma coisa. Eu acho que temos que analisar, vai depender da concepção, né? Por exemplo, o inatismo. O inatismo acha que nós já nascemos prontos, mas vai ter concepção que considera que a aprendizagem vem depois, a inteligência vem depois. Então, acho que vai depender da concepção. É porque Piaget, por exemplo, ele era um teórico que ele era interacionista. Ele não era nem empirista nem inatista, né? Ele era, na verdade, defendia um modelo que o conhecimento ele se estabelece a partir da interação, do confronto entre esses dois grandes modelos epistemológicos, né? Então, quando ele lançou a visão dele de como a coisa se dava, digamos assim, ele já conhecia o inatismo, né? Já conhecia a visão mais empirista da coisa, e do confronto desses dois mundos ele lançou a visão dele de como a inteligência ela nasce, ela se estabelece. Mas deixa eu avançar um pouco mais aqui nos slides. E aí o termo, né, genética não tem a ver com biologia. Então, quando a gente estuda a obra de Piaget, a gente vê que ele é bem focado nessa parte de amadurecimento biológico. No entanto, o nome gênese, de epistemologia genética, vem de origem. Então, seria o momento da origem da inteligência e do pensamento do indivíduo. Então, a epistemologia genética, o que é? É um estudo sobre o conhecimento sistematizado, porém relacionado com o início disso, o início do conhecimento, da formação do conhecimento. Então, ele estava investigando esse tipo de coisa porque ele sentiu que os filósofos não tinham dado uma resposta suficiente no século anterior. Então, essa teoria ela estabelece uma série de 4 níveis de desenvolvimento cognitivo do indivíduo e uma série de conceitos sobre os processos de assimilação e reorganização dos esquemas cognitivos por parte dos indivíduos, né? Então, basicamente, essas 2 dimensões da teoria do Piaget, né? A primeira relacionada aos estágios do desenvolvimento que ele estabeleceu,
e a outra parte mais focada no processo de assimilação e reorganização dos esquemas cognitivos em função de estímulos externos, em função de interação com o objeto de estudo, etc. E aí o primeiro dos níveis, né, que é o nível sensório-motor, que na obra de Piaget ele faz o seguinte, ele vai, em alguns momentos ali, desmembrando cada um desses níveis em como se fosse 2 subníveis, tá? Quando a gente aprende isso por terceiros, assim, às vezes a gente não vê, né? Mas, de uma forma geral, esses níveis, por isso que eu botei no plural aqui, níveis sensório-motores, eles vão desde o nascimento, né, segundo Piaget, até 1 ano e meio do bebê, mais ou menos 18 meses. Ele diz que o sujeito ele não apresenta a capacidade de se dissociar do objeto. Ele não consegue distinguir essa diferença e age apenas por reflexo a partir de estímulos. Então, o sujeito ele não tem uma consciência de si mesmo. Então, ele queria que vocês refletissem sobre essa fala aqui do Piaget. O indivíduo ele não consegue se dissociar do resto do mundo. Isso explicaria, por exemplo, o fato de que alguns bebês não conseguem entender desculpa aí, pessoal, pela interrupção. Não consegue entender que não são extensões da sua mãe. Então, esse processo de dominar, manusear algum objeto, interagir com aquele objeto ali, é um processo de diferenciação que ainda está em formação. E ele só é completo mais ou menos lá com 1 ano e meio, quando a criança consegue entender já que ele não digamos assim, não está mesclado com o mundo. Ele é, na verdade, um indivíduo que vive no mundo e que interage com o mundo, tanto para monitorar o mundo, mas também para controlá-lo, para manipulá-lo. Essa centração, né, é necessária, factual, né, ou seja, algo que se observa, e totalmente inconsciente de si mesmo. A atenção no objeto externo é indiferenciável, demonstrada pela falta de coordenação entre as ações. Então, a criança ela faz aí movimentos de extensões suas, realmente, que são braços, perna, cabeça e tal, interagindo com essas partes, tal como estivesse interagindo com um copo, uma mamadeira, uma chupeta. Então, essa falta de coordenação de ações demonstra essa dificuldade, esse processo de se encontrar no mundo, se entender parte dele, mas sendo também distinto dele. Então, é um processo assim, complexo, mas que já começa a estimular o indivíduo fortemente para poder se estabelecer a sua inteligência, digamos assim. Né? Seriam ali esquemas que não envolvem abstração ainda, não existe cognição necessariamente, mas tem estímulo, tem instinto, etc. Somente mais à frente, né, e coordenações coerentes. Como nesse momento a percepção da existência do objeto é somente momentânea, ou seja, só quando o objeto está disponível na frente dos seus mecanismos sensores, né, ele foca naquilo que está sempre presente, ou seja, seu próprio corpo. Então, Piaget aqui também, através de sua teoria, está relatando uma coisa que é factual. A gente observa esse tipo de comportamento nas crianças. Né? Ele ainda está criando consciência. E quando é o momento que ele se confronta com isso? É quando ele tenta agir sobre uma parte que ele pensa ser dele, como, por exemplo, a chupeta, o copo, a mamadeira, alguma coisa, e essa coisa não obedece facilmente. Diferente do que as outras partes que ele interagia, tipo pé, mão, cabeça, ele começa já a conseguir direcionar a mão dele para o foco que ele queria. Então, esse processo aí de nascimento no nível sensório-motor envolve interação com o próprio corpo da criança, de forma a estabelecer desenvolvimento. No desenvolvimento do primeiro ano, as ações sucessivas permitem uma gradual diferenciação do eu, sendo ele agora um objeto entre os demais. As ações sucessivas começam a se ordenar em uma relação entre meio e fim, e começa a se estabelecer. Tudo muito ainda assim, bem primitivo. Né?
As coordenações de ações levam os objetos a uma sucessão de posições oriunda de grupos de deslocamentos. Então, o objeto começa, então, a possuir uma certa permanência espaço-temporal. Ele vê que a criança consegue manusear um objeto e o objeto ele fica onde a criança colocou. Algo que está equilibrado, essa coisa sempre cai. E ele gosta daquela resposta. E ele tenta o quê? Repetir aquele processo. E ele vai fazendo uma espécie de sintonia fina do seu esquema, que é sensório-motor, é percebendo e agindo no mundo. Essa diferenciação permite que uma elaboração preliminar da causalidade envolvendo objetificação e espacialização. Então, as relações de causa e efeito, elas são estabelecidas mais adiante, mas já no esquema sensório-motor, nesse período de tempo, nesse estágio, já começa a estabelecer, através dessa visão de permanência espaço-temporal, que existe uma certa lógica de funcionamento no mundo. Então, uma relação entre eu realizar uma ação Travou de novo, gente? Sim. Tô achando que sim. Tá bom. A ideia de Piaget... Professor, deu uma travada aí. Está me ouvindo? Agora sim. Eu estava dizendo aqui que, em contraponto, né, a visão comportamentalista e até mesmo a visão mais cognitivista do processo de aprendizagem, de assimilação, o Piaget entende que o processo de assimilação ele é muito norteado a partir de um desenvolvimento gradativo, de avanços sucessivos, onde os novos desenvolvimentos eles se estabelecem em cima de coisas que vêm antes. Então, ele fala isso não no sentido só de informação, ele fala isso no sentido de estrutura cognitiva, de funções lógicas que são possíveis de serem realizadas pelo indivíduo. A partir de quê? De amadurecimento. E é por isso que ele associa isso aos estágios. Entendo que a definição de estágios e as observações Travou de novo? Travou novamente, gente. hoje tá meio difícil a internet aqui, tá caindo bastante. Tá, tipo assim, sai, volta da rede. Vocês conseguiram ouvir o que eu falei aqui sobre essa questão da sucessão de desenvolvimentos, como sendo a base da assimilação? Não. Não. Não, então, Piaget ele Não, ficou mudo. defende isso, né? Em contraponto a uma visão mais comportamentalista e cognitivista da coisa, ele defende que o processo de desenvolvimento e de aprendizagem ele se dá através de uma sucessão de desenvolvimentos. Então, é necessário se desenvolver num ponto e usar as bases disso para poder se desenvolver. É mais ou menos isso que está sendo dito aqui. Aí tem uma série de conceitos de assimilação que o Piaget lança lá no livro dele, tá? Cada uma delas tem sua própria explicação. Mas uma que tem particular importância aqui é a de assimilação reprodutora, que é aquela fruto da tentativa mal sucedida de ação que ocasiona um efeito inesperado e intrigante. Logo, a criança deseja repetir o movimento e inicia a formação de um esquema sensório-motor. Então, aquilo que eu mencionava antes, de quando a criança derruba, né, um objeto, e ela vai identificando que aquilo se repete e tal, o efeito inesperado, tipo um barulho de chocalho, acender luzes de algum objeto, de algum brinquedo,
ela tenta repetir aquilo, ela fica intrigada com aquilo, e ao tentar repetir, ela inicia ali, estabelece a construção de um esquema que ele é sensório-motor. Não tem tanta reflexão sobre aquilo, não tem abstração, não tem formação de conceito ainda, não tem nada disso. Nem formação de categoria, é só esquema de reflexo. Mas é a partir já de um processo de assimilação que Piaget chamou de assimilação reprodutora. Piaget, nesse ponto, ele coloca algo sem precedentes. Ele diz claramente que essas ações e esse início de coordenação de ações é o prenúncio de uma mente lógico-matemática, mesmo antes da linguagem, que, segundo ele, é superestimado por muitos. Ainda existe um longo percurso até alcançar as abstrações dos objetos. Então, a gente sabe que matemática é abstração. E uma mente lógico-matemática, ela é fruto da abstração em cima de coisas concretas. Então, segundo Piaget, quando a criança começa a aprender ainda nesse um ano e meio, que ela ainda não domina tão bem assim a linguagem, o que ela mais faz é interagir com o concreto. E nesse processo de interação com o concreto é que ela cria ali, digamos, o que ele chama de bases lógico-matemáticas na cabeça dela. Mais para frente, isso vai ser demandado. E isso acontece antes mesmo da criança entender o esquema de signos artificiais que nós, seres humanos, criamos para poder padronizar o nosso diálogo no mundo. Então, esse tipo de desenvolvimento lógico-matemático, segundo Piaget, a visão de Piaget, acontecia antes mesmo do estabelecimento da linguagem pelo ser humano. Enquanto que alguns teóricos eles são mais categóricos, supervalorizando a linguagem. Vygotsky, inclusive, é um desses. Vygotsky diz que a linguagem é digamos assim, um conjunto de estímulos artificiais construídos por nós, seres humanos, e que potencializem muito a aprendizagem e o desenvolvimento. É por isso que quando a criança ela começa a falar e começa a se comunicar através desses signos que nós estabelecemos, o desenvolvimento dela dispara, né? A gente tem essa percepção de que o desenvolvimento dela dispara. Isso sob uma visão vygotskiana da coisa, né? O Piaget entendia que mais importante eram as estruturas lógico-matemáticas que se estabeleciam na manipulação do indivíduo através do concreto. É por isso que muito da educação infantil é baseada nisso hoje em dia, né? Segundo Piaget, as novidades que surgem nesse nível com relação ao sensório motor são basicamente as coordenações internas do sujeito e as externas e inerentes aos objetos. O que vemos são o nascimento das ordenações, classificações, configurações e também causalidade. Então é como se o ser humano estivesse começando a entender como funciona o mundo e como ele pode controlar o mundo. Piaget diz que não somente os signos e instrumentos típicos das representações oriundas do processo de linguagem podem ser responsáveis por isso, pois, segundo ele, ainda que com atraso, surdos e mudos alcançam os mesmos patamares. Então, ele refutou, né, a visão de que era necessário ter linguagem através de surdos e mudos. Só que, nesse ponto, eu particularmente acho que a coisa já avançou muito hoje em dia no entendimento e existe linguagem, né, de comunicação surda. Né? Então, na época, ele tinha uma visão, digamos assim, restrita, né, quando ele escreveu isso, sobre o que é linguagem, talvez. Né? E ele usou como exemplo uma coisa aqui, mas o que ele quer dizer é que assim, as estruturas lógico-matemáticas se prevalecem se comparadas às questões de representação da linguagem. Apesar dos avanços existem também as limitações, que ainda não conseguem, não conseguir ainda, né, representações estáveis e conceituação. Segundo Piaget, isso se dá de forma gradual e não revolucionária. A passagem da ação ao pensamento, a passagem do esquema ao conceito. Então, no nível sensório-motor, nós ainda não falamos sobre pensamento, não falamos de conceito, porque o indivíduo está trabalhando mais no campo da ação, mais no campo do esquema.
O primeiro estágio, né, de desenvolvimento do pré-operatório, que é o nível que vem depois do sensório motor, ele se dá em torno ali aproximadamente de 2 a 4 anos, segundo Piaget. E a assimilação nessa fase se constitui a partir de esquemas e não de conceitos. O que se diferencia um de outro? Né? O primeiro distingue mal as características dos objetos das características das ações do sujeito sobre o objeto. E a segunda opera apenas sobre os objetos e entre eles, tanto os ausentes quanto os presentes, e liberta o indivíduo para classificar, seriar, com mais domínio, com mais mobilidade. Então, Piaget está destacando as limitações do nível que envolve só esquema e só ação, que é o sensório motor. E está dizendo que, nesse nível pré-operatório, o indivíduo começa a dominar mais facilmente aquilo que ele já criou no sensório motor e começa a ir para situações sem precisar exatamente do concreto para poder chegar ao pensamento. Então, é como se ele já começasse ali um prenúncio de abstrações sobre o concreto. Isso permite a ele ter a capacidade de ordenar, classificar. Vamos pegar, por exemplo, uma criança que já tem 2 anos ali, ele tem 3 irmãos, que são mais velhos que ele. E você pergunta para ela se ela entende, digamos assim, a sequência de nascimento, né? Quem veio primeiro? O mais velho, o do meio, ele. E ele já começa a entender que ele é o número 3 nessa ordenação. Esse processo de seriação, de ordenação, ele não é tão bem desenvolvido assim com uma criança de até 1 ano e meio. Então, na transição ali do sensório motor para o pré-operatório, você tem esse salto de desenvolvimento. Ele já começa a operar sobre coisas que não são tão concretas, concorda comigo? O conceito de idade já começa a se formar na cabeça dele. Ele já começa a entender que algumas pessoas são mais velhas, só que ele diz que são maiores ou são grandes, e tem outras pessoas que não são tão mais velhas, né? Que são mais novas, são menores. Então, essa relação do dia a dia com a criança e o desenvolvimento ali que o Piaget estava estabelecendo, ele vai determinando esses estágios de desenvolvimento aí para classificar. Isso permite o indivíduo a fazer coisas a mais do que ele fazia no nível sensório-motor. Um outro aspecto também que foi trabalhado por Piaget, né, é a ideia do todos e alguns, que é um problema lógico utilizado por ele para identificar a formação de conceito. Ou seja, o que é o conceito? O conceito ele é uma composição que possui atributos. Então, verificar se o indivíduo apresenta dúvida nesse teste, tendo sido ludibriado por subcaracterísticas de copertencimento. Então, o Piaget estabelece lá que existem características comuns a certos grupos de objetos. E, no caso, ele usou, por exemplo, figuras geométricas, triângulos, quadrados, retângulos, círculos, e esses objetos com cores diferenciadas e tamanhos diferenciados. E ele queria, a partir do método clínico dele, testar crianças para ver se eles conseguiam categorizar. Categorização é um processo também inerente, né, e começa a se desenvolver nesse estágio pré-operatório. Ele perguntava se os triângulos que estavam ali, se todos os triângulos eram azuis, ou se alguns triângulos eram azuis. Se o aluno tivesse dificuldade de discernir, né, a criança tivesse dificuldade de discernir essa questão do todos e alguns sobre o objeto, é porque as características que definem algo como triângulo não estavam tão bem apropriadas por parte dele, a ponto de repente, ele deixar um triângulo de fora na classificação. Simplesmente porque as outras características de copertencimento, que seriam ali a cor ou o tamanho do triângulo, se prevaleceriam acima das que são realmente que determinam aquilo ser um triângulo ou não. Então, nesse probleminha aí de classificação, Piaget ele conseguia detectar esses níveis de desenvolvimento do indivíduo. Outra coisa também é o conceito de objeto permanente, que Piaget traz. O indivíduo ele consegue interagir com um objeto, uma criança, né, muito jovem, enquanto o objeto está no seu campo de alcance, digamos aí, próximo dos seus sensores. A partir do momento que alguém esconde o objeto ou tira o objeto da frente daquela criança, é como se aquele objeto deixasse de existir para a criança. Isso no esquema sensório-motor. Já no pré-operatório, a criança já consegue procurar o objeto
consegue lembrar que o objeto existe mesmo quando ele não está na presença dela. Isso também é um sinal contundente também de desenvolvimento de abstração, né? De alcance de formação de conceito, mais do que de objeto, né? De estrutura. E Piaget sempre conduzindo isso na forma do método clínico, né? Interagindo o tempo todo, entrevistando, né? Uma espécie de entrevista desafiadora para poder estimular e testar os limites da compreensão. Se você usa, por exemplo, Piaget como base teórica de algum trabalho seu de pesquisa, seria coerente utilizar o método clínico de Piaget para fazer a investigação científica. Então, às vezes, você tem lá, olha, eu estou usando Piaget, tal, mas os seus instrumentos de coleta de dados são simplesmente um questionário, uma anotação de algo que está acontecendo. Você não estimula, você não desafia. Isso não está errado do ponto de vista de metodologia científica, mas talvez falte um pouco de harmonia entre teoria e metodologia no seu trabalho. Então, esse é um ponto aí que eu já deixo como um ponto de reflexão para vocês, né? Que são, na verdade, cientistas da área de ensino, tem que pensar em tentar buscar sempre essa coerência entre a teoria que você usa como base e o método que você usa como base. Mas isso funciona muito bem quando a gente está trabalhando essas teorias da alicerce, assim, como a teoria da epistemologia genética, a teoria sócio-histórica, a teoria da aprendizagem significativa, que estão dando resposta para a aprendizagem. Quando a gente tem teorias pedagógicas muito recentes, né, são focadas mais na pedagogia, muitas das vezes elas não têm elementos suficientes para explicar o como a coisa acontece. Elas são mais superficiais, digamos assim. E aí fica difícil a gente fazer uma investigação dessa maneira que combine método e teoria, utilizando o método que o teórico utilizou lá na época que ele fez os estudos dele. Até porque os objetivos de pesquisa também são diferentes, né? Mas, assim, estou colocando essas coisas aqui para que vocês reflitam sobre isso. O segundo nível, né, do pré-operatório, que vai aproximadamente dos 5 aos 6 anos, é o surgimento do que Piaget chamou de funções constituintes, pois ainda não estão totalmente constituídas. Ou seja, uma criança de 5 a 6 anos consegue muito bem prever que um barbante dobrado sobre uma mesa em L, é o barbante na forma de L, né? Ao ser puxado por um dos lados, ele se deforma, encurtando o lado A e alongando o lado B. Então, isso é também um experimento, digamos ali, matemático, né? Lógico, que Piaget usa para poder verificar os limites do primeiro estágio ali pré-operatório para o segundo estágio pré-operatório, para entender os avanços. Porque você pensar, ele tem um campo grande, né? Agora ele saiu de 2 anos para 4, de 4 para 6. Então, nós temos aí mais ou menos 4 anos, né, de horizonte. E nesse tempo, é um tempo bastante longo, em que mudanças vão se estabelecendo. E essas mudanças, segundo Piaget, poderiam ser verificadas através disso, de testes lógicos e matemáticos, que se o indivíduo não conseguir resolver, é porque ele ainda está num outro nível do estágio pré-operatório. Essa ideia de um barbante sendo puxado em L, diminuindo de uma parte e aumentando a outra, é, digamos, um prenúncio da visão de conservação, por exemplo, de massa, conservação de energia, que acontece e é usada lá na física, quando o indivíduo tem que aprender a física. Então, essas ideias de conservação, elas são criadas aí nesse nível. Um outro experimento também que Piaget trabalha nesse sentido é a da ideia da reversibilidade. Se o indivíduo já consegue compreender, por exemplo, que para ele sair do ponto A para o ponto B, ele precisa dar, por exemplo, 10 passos. E que para voltar do ponto B para o ponto A, ele precisa dar também 10 passos. Quando o indivíduo ele precisa executar os passos para poder dar essa resposta, é porque ele ainda não consegue amadurecer, não amadureceu muito bem ainda nessa estrutura que garante reversibilidade, que é uma estrutura também importante para a gente aprender várias coisas do mundo, né? Tanto na parte matemática quanto na parte da física, as coisas da vida, né, de uma maneira geral. No entanto, por falta de constituição da função, ele não consegue admitir a conservação do comprimento total A mais B e nem a igualdade da variação de A
com a variação de B. Ele só percebe intuitivamente ali essa mudança. Reversibilidade e conservação são duas limitações claras das funções nesse nível, né? E ainda assim, esse nível é muito importante. Os avanços nesse nível, em função das coordenações entre ações e diferenciação constante do indivíduo e da classe, no nível anterior eram mais coleções figurais, que possuem características de toda forma para classificá-las, tal como ter algo em cima, etc. Então, isso é um avanço também desse nível, né? Aquilo que eu falei lá do experimento do todos e alguns já é superado nesse nível, porque a ideia de conceito, né, de categoria, começa a se estabelecer. E você começa a categorizar corretamente elementos que possuem e compartilham certas características. E o Piaget está destacando que antes as características não eram inerentes ao objeto, mas só simplesmente se o objeto tivesse algo em cima, ele já era categorizado de uma forma. Então você imagina uma criança brincando ali com brinquedos e os brinquedos têm alguma coisa em cima, uma ficha em cima. Ele vai lá e diz, olha, esses brinquedos aqui são dessa categoria, só porque tinha um objeto em cima. Então, essa é uma forma, digamos assim, de classificar a partir de alguma característica que não é a característica principal que faz com que certos elementos partilhem a categoria, por exemplo, do brinquedo carrinho, do brinquedo bola, do brinquedo boneco. Então, essa limitação, né, é a transitividade, pode transitar nessas categorias também é algo que é superado aí aos poucos nesses níveis. E aí o estágio das operações concretas, né? Ele é depois dos 6 anos ali, né? Em torno de 7 a 8 anos, o indivíduo consegue atingir as chamadas operações, porque agora ele já está totalmente dissociado da ação do sujeito. O indivíduo já sabe que as operações elas podem ser realizadas sem necessariamente o sujeito agir sobre ela. E aí, tomando a operação de seriação como exemplo, né? Ordenar uma dezena de varetas de diferentes tamanhos. Os sujeitos do primeiro nível do pré-operatório procedem por pares e conseguem ordenar toda a sequência. Os sujeitos do segundo nível fariam a série correta por tentativa e erro. Já os do nível de operações concretas conseguem, realizando uma busca exaustiva mental, antes mesmo de começar, encontrar quais são a sequência correta de varetas, utilizando as relações de maior e menor. Estão vendo como ele já começa a realizar operações em cima de conceitos bastante abstratos. Então, se antes ele conseguia seriar objetos, porque os objetos estavam ali concretos e disponíveis para ele, agora ele consegue fazer isso mentalmente. E ele já parte com a solução organizada e coordenada na cabeça dele. E essa organização e coordenação mental é que vai direcionar as ações dele, a sequência de ações que ele vai ter que realizar para poder atingir aquele resultado. A gente fala assim como se fosse uma coisa orgânica, simples, mas isso é um processo assim, impressionante de evolução. E eu não sei se vocês já tinham refletido, né, nessas coisas assim, sobre essa perspectiva, né? Eu acho que Piaget fez um trabalho muito interessante quando escreveu esse livro e falou dos estágios, porque ele faz a gente pensar de forma mais sistemática e organizada em cima de coisas que a gente já observava intuitivamente no cotidiano e tal. Então, a teoria, ela funciona como uma espécie de lupa, de lente, de óculos, que a gente usa para poder enxergar a realidade, né? O Leandro quer falar alguma coisa? Pode falar, né? Professor, desculpem atrapalhar a aula, mas como eu tinha avisado antes, eu vou ter que sair da aula, infelizmente, tá bom? Tá bom, tudo certo. Obrigado, obrigado aí. pela atenção aí. Nada. Pessoal, a todo momento aí vocês podem ficar à vontade, tá? Para levantar a mão, perguntar alguma coisa, se tiver algum questionamento, alguma dúvida. Continuando ainda na questão do nível das operações concretas, né? Os processos nesse estágio podem ser resumidos em 3 momentos. O primeiro, que seria de uma abstração reflexiva, que extrai das estruturas inferiores o necessário para as superiores. A coordenação para a totalidade e fechamento a partir de ordenações parciais. E a autorregulação, a operação nos 2 sentidos, direto e inverso. Então, muitas questões assim,
importantes que são necessários para o indivíduo conseguir lidar com as coisas do mundo, inclusive com as questões escolares, são desenvolvidos aí nesse nível das operações concretas, nesse intervalo de tempo ali dos 7 a 8 anos. Então, às vezes, a gente já cobra uma atitude, às vezes, muito madura e muito, digamos assim, pronta, de crianças muito jovens, né? Às vezes em 7, 8 anos, mas nós temos que ter em mente isso, né? A quantidade de coisas que está acontecendo no desenvolvimento delas nesse período curto aí de 2 anos, né? Lógico, com base em coisas que caminharam já por mais de 6 anos aí, né, de desenvolvimento. Pode falar aí, Adriano. Estou ouvindo aqui os seus comentários e vendo aí o progresso, né, categorizado por idade, e me veio à mente o seguinte: esse experimento já foi feito há um tempo. Será que se repetir esse experimento com o estímulo que as crianças hoje têm, será que chegaria à mesma conclusão? Boa pergunta aí, Adriano. Gostei da reflexão. Acho que Como professora de educação infantil, eu te digo que não. Aí já temos um parecer. A gente se utiliza desses referenciais teóricos, mas muitas das vezes a gente precisa ter o nosso próprio referencial teórico e criando. Eu falei certa vez, por exemplo, não cabe mais a gente pegar uma criança de creche e ensinar cores, ensinar formas geométricas. Eles já chegam para nós sabendo tudo isso, por causa de todos os estímulos externos que eles têm. É a internet, são os tablets, são a televisão. Então, assim, eles já estão extremamente estimulados. Aí a gente pode comparar gerações, por exemplo. Eu sou extremamente analfabeta digital. Você pega um bebê, ele sabe manipular um iPhone, assim, um telefone, um smartphone, com maestria, né? Então, pela sua experiência, você acha que as crianças hoje têm um amadurecimento mais rápido por causa dos estímulos? Muito, muito. Eu acho que está nessa região mesmo aí, da questão da quantidade de estímulos e da antecipação desses estímulos, né? Sim, as crianças, na época desses estudos, não existia tantos estímulos, estavam entendendo a criança como criança, que até então ele era um adulto em miniatura, né? Depois que ele passa a ter status de criança, de ser um ser diferenciado, que precisa da ludicidade, que ele tem um mundo da imaginação que o adulto vai, à medida que ele vai virando uma pessoa mais concreta, né, mais abstrata, ele sai dessa função do mundo da imaginação, ele para de sonhar tanto para viver a realidade. E hoje em dia, a gente não pode comparar as crianças de antigamente com essas crianças de hoje, essas crianças contemporâneas, não há como. Eu tenho acordo aí com muita coisa que foi dita aí, mas assim, eu acho que a estrutura básica dos estágios de desenvolvimento de Piaget, a qual ele precisou colocar datas aqui, né, marcos etários, só para uma questão de facilitar o entendimento, né? Mas ele fala assim de transição, né, de superação sucessiva. Eu acho que muita coisa que ele coloca aqui das estruturas lógicas que vão se desenvolvendo nesses anos iniciais, eu observo muito disso no dia a dia, assim, ainda que a quantidade de estímulos tenha aumentado, a velocidade, a antecipação. Acho que a Valdênia falou alguma coisa aí também. Não há que critica o excesso de estímulos, né? Porque, assim, bom dia, gente. Eu observo que existem algumas correntes que dizem que o estímulo em excesso em crianças tão jovens também pode ser prejudicial. Então, eu fico me perguntando qual o nível de estímulo correto, ou se existe esse nível de estímulo correto, né? Não sei. É que é difícil a gente controlar essa coisa de estímulo, né?
Porque, assim, o desenvolvimento do indivíduo ele se dá, lógico, na escola, mas também se dá fora da escola, né? Então, é sempre difícil no papel da escola, digamos assim, dimensionar essa questão dos estímulos. Eu sempre acho, assim, que, pelo menos o que eu percebi do ambiente escolar em alguns anos recentes, não só a questão do estímulo, mas mais adiante lá, passada a educação infantil, o volume de informação e de saberes que vão sendo submetidos, digamos assim, às pessoas, eu acho um pouquinho elevado, né? Eu, particularmente, tenho ressalvas a isso aí na prática pedagógica. Inclusive, assim, quando a gente busca a escola para as crianças, a gente pensa nessas coisas também, porque isso pode ter um impacto em outros aspectos socioemocionais, né? Por exemplo, se a ideia de frustração, a ideia de ansiedade, a ideia de não pertencimento, todas essas coisas podem se desenvolver a partir de uma situação exagerada, digamos assim, mas não de estímulo pensando na educação infantil, pensando um pouquinho mais à frente, né? De cobrança e tal. A Rafaela levantou a mão aí. Fala alguma coisa. Bom dia, pessoal. Não, essa discussão é muito pertinente. A gente que acompanha, né, esse processo de desenvolvimento infantil, já passei por todas as etapas em modalidade de educação, por isso que hoje não se tem mais o hábito de progredir crianças de acordo com seu nível, entre aspas, intelectual, né? Por mais que a criança desenvolva algum tipo de altas habilidades ou até mesmo superdotação, é de suma importância que ela fique na série, em alguns momentos, recebendo os estímulos adequados, por conta da idade cronológica. Ela precisa se desenvolver com as crianças da idade dela, né? E ela é fruto do meio. O estímulo, ele de fato é essencial, ele precisa ser dado, sim, entendeu? Mas respeitando a especificidade e o tempo de cada um. Isso aí é muito complexo. É por causa dessas questões socioemocionais que eu mencionei. O Adriano, acho que quer falar alguma coisa também, e depois a Francine. Não, já foi contemplado. Você me relembrou aqui que você fez a fala da questão dos estímulos emocionais, né? A questão emocional da criança. Então, era isso. Essa era a minha dúvida. Se esse estímulo, o desenvolvimento cognitivo ou vice-versa, né? Acompanha o desenvolvimento social, emocional, essas questões todas. Isso aí, assim, houve uma época no tempo em que, por exemplo, na época de Piaget, a visão humanista, né, que é a que vê a questão socioemocional como sendo muito preponderante no desenvolvimento e na aprendizagem, ela não era tão consenso, não, tá? Nessa época não era tão consenso. Mas a gente avançou muito nesse sentido, né? Aprendeu coisas novas aí. Não sei se a Francine ainda quer falar alguma coisa. Quando a Rafaela falou de manter a criança, né, não classificar a criança para um nível acima, a gente fala muito na questão, foi o que ela falou, a questão da maturidade. De repente, a cognição da criança acompanha a série seguinte, mas a maturidade não. Então, assim, é preciso fazer um trabalho bem diferenciado. E aí a gente vem junto com a questão do Adriano, que ele fala da questão emocional. Às vezes a criança sabe todo o alfabeto, a criança sabe todas as cores, a criança sabe tudo, sabe contar, sabe somar, sabe tudo. Mas ele ainda não está emocionalmente preparado para uma série seguinte, ou até mesmo para... Ele não foi preparado para a frustração, Então, ele vai querer etapas de desenvolvimento dele. Exato, né? Ele vai pular etapas que maturacionalmente ele não está preparado. E ao invés dele progredir, ele vai regredir. Ele vai ou estagnar, assim, vai ficar 2, 3 anos numa mesma série sendo reprovado porque ele pulou etapas. Então, quando eu falei da questão dos estímulos, as crianças elas chegam muito estimuladas na escola, muito. Porém, né, os desenvolvimentos socioemocionais, eles estão muito aquém. A gente tem crianças de 10, 11 anos melindrada. Você não pode falar nada porque a intolerância à frustração dessa criança é mínima, é zero.
você tem crianças que ainda não saíram daquela fase do eucentrismo, né? do egocentrismo, tudo é meu, tudo é para mim, com 10, 12 anos. O amadurecimento não chegou, apesar desses avanços dos estímulos, né? Dessas informações exacerbadas que as crianças hoje em dia estão expostas. Dentro da nossa escola, dentro dos campos do IFE, a gente encontra muito essa realidade. Os alunos que chegam muito cedo na escola, né? Os alunos que chegam pelo fato de quererem agradar os familiares, porque é orgulho ter você no IFE, porque o IFE é uma escola assim, muitas das vezes eles não querem estar ali, muitas das vezes eles foram alunos que obtiveram essa aprovação pelo fato de o nível intelectual ser um pouco superior aos demais da faixa etária. Hoje, cerca de 70% a 80% de aluno com sofrimento emocional, com comprometimentos a nível desses conflitos emocionais que eu atendo no IFE, são meninas, maior parte são as meninas, e é devido a essas frustrações. Infelizmente, elas queimaram a etapa em algum momento na vida que hoje estão sentindo um efeito contrário na vida delas. Isso a gente vive muito no IFE. No caso, eu chamo de adultização da infância. Aquela criança que faz inglês, que faz isso, que faz aquilo, que lê muito, que está muito informatizada, mas ela, em certo momento, ela deixou de ser criança para ser um adulto, cheio de responsabilidades, cheio de compromissos, né? Ela foi adultizada antes da hora e ela queimou certas etapas essenciais para a vida. E elas não se permitem errar, tá? Não, elas têm tolerância à frustração zero. Essa realidade de alunado que a gente tem hoje no ensino médio integrado, que apresentam esse comprometimento de sofrimento emocional, eles não se permitem errar. É uma cobrança absurda, que nem eu, com quase 40 anos, eu tenho. É absurdo. E aí, essas crianças têm síndrome de ansiedade, complexo de inferioridade, idealização suicida, e por aí vão essas questões emocionais, socioemocionais, que vão crescendo dia a dia e estão caindo dentro dos consultórios dos psicólogos, crianças sendo medicadas, medicalização da infância, tá, de uma forma assim, que precisa ser revista, tudo isso por conta de muitos estímulos, muitas cobranças, pulando etapas, né? Claro que eu não estou aqui para questionar Piaget, Deus me livre, mas assim, hoje em dia precisa-se ter, dentro dessas teorias, precisa-se ter alguma coisa também para contemplar essas crianças. Cuidar, pessoal, que tipo assim, Piaget não falou nada disso não, tá? Sobre esse processo de antecipação de estímulo, não, mas isso é uma coisa que a gente aqui percebe, né? A gente está percebendo. Sim, com certeza. E isso é veraz na sociedade, é veraz. Então, e isso, Francine, é muito nítido também, e é difícil você fazer o convencimento das famílias, porque as famílias chegam na escola com essas crianças com crises emocionais em relação aos estímulos, e elas querem avançar os alunos. Né? Não consegue compreender essa questão emocional, necessário que ele esteja na fase certa, junto com seus pares, para que o desenvolvimento se ocorra da melhor forma possível. Verdade. A questão do avanço do nível, meu filho é o melhor, a questão não, ele precisa, ele consegue, mas esquece de olhar a criança, né? Olha, geralmente, os seus sonhos, olha os sonhos pessoais dos pais e esquecem de olhar o que a criança necessita naquela hora. É verdade. Eu vou seguir um pouco mais aqui, a gente vai continuar, por exemplo, essa discussão lá no fórum, lá, a gente criar um tópico para discutir essa questão de ordem mais pedagógica, assim, mais ligada à escola da contemporaneidade, né?
Nessa questão ainda das operações concretas, aí, né, as limitações do estágio anterior começam a ser contornadas nesse estágio, né, como sempre, né, e essa questão da transitividade e conservação das quantidades aí começa a se estabelecer entre os 9 e 10 anos. Engendramento de 2 ou 3 dimensões para coordenadas gerais, horizontalidade do nível da água, verticalidade de um fio de plume próximo à parede oblíqua. São todos testes assim de estruturas, testes, digamos assim, matemáticos, espaciais, geométricos, que permitem a gente verificar essa capacidade do indivíduo em compreender certas coisas, né? Porque o nível da água, por exemplo, permanecer horizontal quando você inclina o recipiente, né, o copo, por exemplo, coloca a água até metade no copo, você inclina ele para um lado para o outro e a água permanece horizontal com referência, né, ao chão, é algo que você tem que imaginar que existe uma força externa, né, de atração, que é a gravidade, e uma coisa que seria amplitude, né, da circunferência da Terra, eixo magnético, que estabelece esse tipo de coisa. Então não é uma coisa assim tão trivial, né? Você, por exemplo, tem uma parede inclinada, mas se você coloca um plumo e um fio para poder medir com reto, tem que ser aquela parede, você consertar a parede que o pedreiro fez torta em cima disso. Então, o processo de desenvolvimento aí vai ficando mais complexo e permitindo novas capacidades para o indivíduo nesse nível das operações complexas, aí, né? Das operações concretas. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Essa questão da visão de que a sociedade empurra, né, a gente para um lugar assim, de cobrança, né, e tal. Até uma curiosidade aqui, o Piaget, quando foi uma vez questionado por pessoal do departamento de ciência lá, militar, né, dos Estados Unidos, que eles conheceram a obra de Piaget, né, a respeito de estágio de desenvolvimento, e a pergunta que eles fizeram foi de perguntar se era possível antecipar. Era possível antecipar os estágios de desenvolvimento, segundo a lógica de Piaget, né, fazer coisas para poder antecipar etapas. Já com ideias que a gente sabe, né, de prevalência, eugenia e ideias bélicas, né? São sempre as ideias que passam pela cabeça dos americanos. E aí que Piaget tinha respondido, mas para quê? Para que você quer fazer isso? Ele colocou lá os americanos no lugar deles, né? Os americanos, na verdade, têm muita dificuldade de entender Piaget, né? O professor Léa Fagundes disse que uma vez foi fazer uma palestra lá nos Estados Unidos e que o pessoal da área de pedagogia lá mesmo não conseguia compreender muito bem, não entendia muito bem. Aí, continuando aqui na sequência, né? Entra no âmbito das operações formais, né? Saindo do estágio das operações concretas e indo para as operações formais, que ocorre por volta de 11 a 12 anos, e são caracterizados pela utilização das operações atingidas nos estágios anteriores e sua utilização para operar sobre operações. Então, lembra que nos estágios anteriores o cara estava no concreto e do concreto ele começou a operar em cima de coisas abstratas, certo? Ele agora conseguia seriar, ordenar, sem necessariamente estar manuseando o concreto para isso. E a partir disso, da capacidade dele de realizar uma operação de forma abstrata, agora, nesse nível formal, ele consegue operar sobre operações. Então, mais ou menos nessa faixa etária aí que a gente começa a trabalhar coisas no ensino fundamental de matemática que exigem esse tipo de capacidade dele. Então, o indivíduo, além de somar, subtrair, dividir, ele tem que ter a capacidade de realizar operações combinadas dessas operações. E, para isso, ele tem que trabalhar mentalmente abstrações muito complexas dos elementos concretos. E que, depois disso, ele tem que, em cima dessa abstração, criar um novo nível de abstração, que era tipo um referencial abstrato da operação que ele realizou, para poder operar sobre essas operações. Então, isso já é um nível de complexidade e abstração assim, elevadíssimo, né? E, na verdade, é nessa idade que se estabelece basicamente tudo que o indivíduo é meio que capaz, segundo Piaget, para seguir em frente. Aí vocês vão dizer, não, professor,
Isso não é possível. Tem muita coisa que vai ser apresentada para ele mais para frente que ele ainda não tem capacidade de compreender. Com certeza, do ponto de vista dos saberes e das técnicas e de tudo mais que vai se constituindo a partir do estudo nosso na escola. Mas do ponto de vista de estrutura lógica cognitiva estabelecida biologicamente e amadurecida, segundo Piaget, ele entende que a partir daí quase tudo que se permite, se é possível na vida, até mesmo operar sobre operações, o indivíduo ele já consegue fazer. Mesmo que não sejam essas operações matemáticas clássicas que eu mencionei aqui, tá? Porque às vezes a gente tem a ideia de pensar que é só a questão matemática formal que consegue determinar se o indivíduo chegou ou não naquele nível de desenvolvimento. Mas para cada operação matemática formal, lógica dessa, existe um equivalente sobre uma outra perspectiva, sobre um outro esquema de significados, de relações, de operações, que transcendem os formalismos matemáticos. Tá? Então, levando a operações proposicionais e suas combinações, e aquela clássica linha de lógica proposicional, né? Se algo acontece, então, no qual a gente consegue realizar diversas operações aí, e modelar, digamos, o conhecimento do mundo, né? E as ideias de proporcionalidade, distributividade, todas as operações aí matemáticas são possíveis e são desenvolvidas a partir desse nível das operações formais. Piaget determina que o que muda das operações concretas para as formais é basicamente que a segunda não está limitada pelos objetos. Ela pode operar sobre hipóteses. Operar sobre operações implica capacidade de abstração elevada, ou seja, distanciamento do concreto. É o que eu mencionei agora há pouco. Utilizar, por exemplo, uma operação sobre uma sequência infinita de números inteiros, isso só é possível se admitirmos hipóteses e operarmos com ela. Imagine, né, o próprio conceito de infinito. É um conceito abstrato. Você não consegue provar realmente o infinito. Isso é algo assim que nós criamos. É que nem eu estava outro dia conversando com meu filho sobre o conceito de tempo, né? A gente acha que tempo é uma força da natureza, né? Que é algo que existia aqui antes de nós chegarmos. Mas, na verdade, o conceito de tempo foi criado por nós para poder entender fenômenos que acontecem no mundo. Você parar para pensar que, numa certa época, as pessoas viviam sem ter ideia desse referencial, né? De estamos no presente, o que acontece depois é futuro, o que aconteceu antes é passado. Então, o ser humano ele tem a capacidade de criar conceitos complexos, né, e utilizar isso para poder o quê? Ler o mundo e para poder controlar o mundo. Nós fazemos isso desde sempre e somos bons nisso. No caso da física e suas relações, elas ficam expostas quando relacionamos novas variáveis com relações que já existiam, como aceleração com velocidade, que por sua vez se relaciona com espaço e tempo. Então, a física da mecânica newtoniana ali, no primeiro ano do ensino médio, finalzinho do ensino fundamental, o indivíduo já é apresentado a certos conceitos como tempo, espaço, velocidade, e os relaciona. E são todas coisas abstratas, né? E cheias de relações. Nessa parte de operações formais, o Piaget ele dá uma surtada, isso lá no livro, né? Dá uma viajada e tenta empurrar pela goela dos epistemólogos o que seria o cerne da sua teoria para a psicogênese. Num movimento de interiorização dos conceitos e exteriorização, não sei de quê, que ele consegue enxergar no processo inicial e nesse final que liberta a nossa mente para ler as leis da física. Isso aqui, tá, pessoal, é um resumo péssimo, tá, feito por mim, sobre o finalzinho desse livro de epistemologia genética do Piaget. É uma parte assim, mais difícil de alcançar, porque, na verdade, isso era direcionado aos epistemólogos, não aos educadores, não aos cientistas da teoria da aprendizagem. Então, quando Piaget propôs essa teoria da epistemologia genética, ele não estava tentando dar uma resposta à educação. Ele estava tentando dar uma resposta à pergunta dos epistemólogos sobre desenvolvimento cognitivo. Ele mostrou que, segundo a teoria dele, se dá de forma contínua uma construção a partir de estágios inferiores e de uma maneira assim, que ele identificou quando que nasce, né? Quando que é a origem disso. Talvez a grande contribuição dele tenha sido isso, né? Onde se origina esse processo.
E ele meio que utilizou exemplos de operações lógico-matemáticas para poder conduzir todo esse processo que diz quais são os avanços e quais são as limitações de cada um desses estágios. Então, assim, Piaget deu uma contribuição significativa para o mundo, né, para a área de educação, porque ele falou de coisas que são do nosso mundo, do nosso dia a dia, e coisas com as quais os educadores têm que lidar. Mas não que ele fosse um educador, que ele estivesse praticando e tal. Então, é por isso que, às vezes, você pega um livro do Piaget, é um livro difícil, denso de ler, e não necessariamente contempla a gente não se sente contemplado com aquilo. Né? Mas é porque, na verdade, o que tem que ser feito é o que muitos teóricos fazem, muitos pesquisadores fizeram depois, que é transpor esses avanços da psicologia, né, da cognição, para um ambiente educacional mais formal, mais clássico, mais tradicional, e da realidade, né? Porque tudo isso aqui que Piaget falou também é teórico, né? Quando a gente vai para a parte da realidade, é que a gente confronta as teorias e vê suas limitações e também as suas validades. Né? Então, essa foi a caminhada aí que eu queria fazer hoje. Lá no Moodle, eu deixei lá eu vou ver se eu deixo a gravação dessa aula aqui também. Tem também 2 vídeos sobre essa parte de Piaget. E tem um link lá para o vídeo, eu não sei se ainda está disponível esse vídeo no YouTube, do professor Yves Delaterre. Ele sabe muito sobre Piaget e é um vídeo de 50 minutos, tá? Tem que ver uma hora que vocês estiverem com tempo aí mesmo, botar de repente na TV, assistir devagar, onde ele explica assim, muitos conceitos que eu não consigo explicar aqui com tanta propriedade. Ele explica muito bem. Assim. Ele é um grande conhecedor de Piaget. E ele faz isso num esquema meio de entrevista, perguntas e respostas. Assim. Então é um vídeo muito interessante. Assim, passa os 50 minutos e você nem percebe. Porque é muito, muito interessante você aprender através dele lá. Então é mais uma referência que a gente está deixando aí lá como link no Moodle para que vocês possam se aprofundar. Então tem lá o fórum, se vocês quiserem continuar debatendo e aprofundando nessas questões lá. Tem o link para o vídeo do professor Yves Delaterre. E é lógico, né? Quem quiser saber mais, eu fiz essa apresentação aqui toda com base no livro Epistemologia Genética do Jean Piaget. Quem tiver interesse em ler o livro, né? É muito bom, muito útil também. Por que a gente está falando dessas teorias e por que a gente está indo lá nos livros escritos realmente pelos autores? Para a gente poder evitar o processo de deformação natural que ocorre na transposição do que o autor falou lá para a psicologia, para a epistemologia, quando ele traz isso para a educação. Existe uma modificação natural disso. Quem escreve sobre sempre muda alguma coisa. Então, para a gente poder evitar isso, a gente está indo nesses pontos mais centrais das obras originais desses autores, digamos assim. As obras que foram escritas por eles, né? No caso do Vygotsky, tem até um problema aí em cima disso, né, com relação à origem dos dados. Mas Piaget é tranquilo. Ele estava vivo quando ele escreveu esse livro aqui. O livro foi publicado e já está em mais edições aí para frente. Está disponível para a gente ver e é uma obra com segurança que foi escrita por ele, lógico, traduzida, né? Traduzida para o português. Pela editora Martins Fontes, se não me engano. Aí... o que a gente quer com isso mais adiante, né? Vocês vão ter uma aula sobre Vygotsky, aula sobre Ausubel, e aí com esses 3 grandes pilares aí das teorias da aprendizagem contemporânea, a gente pode pedir para que vocês façam uma reflexão, e aí é uma atividade, né? A gente vai falar com mais detalhes dela mais para frente, sobre como relacionar alguma dessas teorias com a realidade ou contexto de ensino-aprendizagem no qual vocês estejam inseridos. Então, mais para frente, vocês vão ter a capacidade de decidir isso. Se vocês vão usar uma visão mais vigotskiana, mais piagetiana ou mais ausubeliana sobre o contexto de ensino-aprendizagem no qual vocês estão envolvidos. E mesmo aqueles que não estejam necessariamente envolvidos com sala de aula, isso não quer dizer que isso não esteja envolvido com contexto de ensino e aprendizagem. Porque ensinar e aprender, a gente ensina e aprende todo dia em diferentes situações. A gente só tem que achar, digamos, o contexto certo para poder relacionar com essas coisas que as teorias nos falam aqui.
E aí escrever um ensaio sobre isso. Mais para frente a gente vai dar exemplos, vai mostrar exemplos para vocês sobre isso. E esse processo é um processo muito interessante, porque para quem for usar teoria, né, como base, né, alguma dessas teorias como base para sua pesquisa no mestrado, entender como fazer essas conexões. Porque é muito comum a gente ver em trabalhos aí de mestrado, e até de doutorado, às vezes, não existe muita conexão entre as bases teóricas que o aluno traz, os referenciais teóricos, e realmente os métodos e os resultados, a análise dos resultados. Isso é uma coisa ruim, né? Uma coisa boa é quando a gente tem uma homogeneidade nisso. A gente traz os referenciais teóricos, mas eles orientam, por exemplo, os métodos que a gente vai utilizar na pesquisa, e eles são utilizados para analisar os resultados lá no final do trabalho. Então, quando a gente tem isso, a gente tem um bom trabalho uma boa dissertação, uma boa pesquisa na área de ensino, na área de educação. Mas é lógico, nem todo mundo é obrigado a usar esses 3 referenciais teóricos como base. Então, a forma como isso vai ser conduzido passa muito pelo orientador de vocês, a discussão com ele, vocês mesmos pensarem no que encaixa melhor para poder analisar a realidade de pesquisa que vocês querem trazer. Mas eu acho que esse movimento aqui nessa disciplina tem como objetivo isso, né? Trabalhar as bases teóricas da educação e da aprendizagem para poder municiar vocês na pesquisa de vocês. Se vocês vão usar ou não isso, aí já são outros 500. Mas eu acredito que isso faz parte da formação do mestre profissional em educação profissional tecnológica. Tanto quanto bases conceituais, tanto quanto metodologia, tanto quanto práticas educativas, tudo mais. Mas me diga aí, a gente pode usar uns minutinhos ainda aí para ouvir vocês, se vocês querem falar alguma coisa, se querem falar alguma coisa do mestrado, se estão gostando das disciplinas desse semestre, o que vocês estão achando? Atarefada é a palavra de hoje. Que não falta é trabalho do mestrado. Caraca, muita coisa. Eu descobri que eu não tenho perfil para ser aluna EAD. Estou arrasada. Idem, Camila. Estava conversando com a Bruna, que eu descobri que agora tudo que eu fiz ao longo de um ano com os meus alunos de ensino remoto, eu estou com pena deles. Eu estou assim, gente, que triste, que horrível. Você está tendo dificuldade? Você está achando ruim? Eu estou tendo dificuldade para me organizar com a plataforma, assim, eu gosto de assistir a aula, fazer anotação no meu caderno, depois fazer um artigo, uma prova. Agora, toda semana tem um fórum, tem um negócio, tem que ler um texto. Ai, eu me perco. São muitos trabalhos juntos, aí acaba complicando. No caso, assim, a gente aqui na nossa disciplina não vai ter tanto trabalho, não. Mas, assim, existe uma postura, né, que vocês, enquanto pesquisadores em formação, têm que ter, que é essa procura constante por leitura, escrever a partir daquilo que leram e tal. Realmente, isso aí não tem para onde correr. Isso aí tem... Não, sim, mas isso aí é tranquilo. Isso eu gosto. Mas isso é o mais importante. É a organização de saber quantas tarefas eu tenho para essa semana. Será que eu perdi? Eu não sou uma pessoa muito organizada, autorregulada, entendeu? Então, acho que essa é uma dificuldade pessoal. Vão tentando aí ajustar as coisas para ficar bom para todo mundo. Mas eu acho que a nossa disciplina não vai causar tanta dificuldade nesse sentido, não. O caso da Camila, o que ela está falando, são os prazos muito pequenos, né, Camila? Isso é um toda semana tem um trabalho, né? Isso, e tem uma data certa para você postar, tem umas regulamentações que a gente precisa seguir e que a gente não viu no primeiro semestre. Entendi. Não, então, por isso que eu ia falar, depende da disciplina, né? Depende do professor. Né? Gente, mas pior seria se a gente tivesse que enfrentar a estrada para ir ter a aula presencial. Seria triste. Sim, é verdade. Mas as eletivas, de qualquer modo, seriam EAD. Então, assim, a gente, de qualquer forma, teria esse desafio aí. Não tem jeito, né? Na verdade, assim, a CAPES não deixou a opção para a gente, né? O estrito senso no país foi o único que não parou nem um segundo.
Assim que estourou a pandemia, a CAPES se apressou em soltar uma nota dizendo que a pós-graduação ia continuar à distância. Assim, simples, do nada. Tipo assim, se virem. Então, assim, não foi nos dado muita opção, né? Mas, por sorte, o ProfEPT já usava o Moodle e outros ambientes aí como suporte ao presencial. No caso, quando eu dava aula presencial, eu também usava o Moodle como repositório de arquivos, como um local para concentrar as tarefas que vocês entregam, estabelecer as datas, ficar registrado lá direitinho, né? O feedback que a gente dá a vocês. Porque fazer isso, por exemplo, por e-mail, né, sem ambiente virtual de aprendizagem, é meio complicado. E aí a gente só estendeu isso para a totalidade, né? E de que maneira? Na primeira vez que eu rodei isso na EAD, junto com o Breno, a gente fez mais momentos assíncronos, né? O aluno ele tinha semanas em que ele não tinha aula expositiva, assim como está tendo agora. A aula expositiva era um vídeo que eu gravava sobre o teórico e tal. Mas aqui a gente está tendo a oportunidade de fazer esse momento síncrono. Por quê? Depois de 1 ano e pouco de pandemia, a gente aprendeu a usar um pouquinho melhor essa ferramenta da webconferência, né? Então, a gente tem feito aí, eu acho que é positivo, supera um pouquinho a limitação do presencial. Não substitui presencial não, entendeu? Porque é muito diferente, né? Até para quem ensina também, assim, falando por mim, né? É muito diferente. Lembro que a gente tinha as aulas lá no centro de referência, lá em Guarulhos, num auditório, né? E a gente tinha muito mais interação e participação, a gente podia parar e beber água, a gente podia fazer um lanchinho lá, tomar um café. Eram 4 horas, assim, mas tinha intervalo, né? E era bastante interessante. Por exemplo, esse negócio do vídeo que eu falei do professor Ives, a gente trabalhava isso aqui lá no presencial, isso que eu falei com vocês aqui agora. Depois fazia um intervalo de uns 10 a 20 minutos. Depois a gente voltava e assistia o vídeo do Ives lá mesmo. Eu botava no meu notebook lá e projetava para o pessoal ver. Então era uma coisa mais tranquila, né? Dava uma quebrada até mesmo na forma como a gente compartilha o conhecimento, né? Então ficava melhor. Mas vocês podem ver o vídeo aí no momento que vocês estiverem mais tranquilos aí. A gente sabe que esse tempo, né, que a gente fica aqui de 2 horas, né, recebendo informação, é uma informação assim complexa, né, que requer a nossa concentração, e ficar concentrado através de uma ferramenta computacional, né, a gente dialogar, é sempre muito ruim, né? É como se cansasse a gente 2 vezes, 3 vezes mais, né? A gente fica muito mais cansado aqui. Tanto para quem ensina, quanto para quem aprende também, para quem está atento. Então, é isso aí. Mas é o que tem, né? Para agora é o que tem. Vamos ver se para as próximas turmas tem mais alternativas aí. Mas os encontros síncronos remotos eu gosto, acho que a turma toda gosta, eu acho que funciona. A nossa dificuldade esse semestre é realmente porque entrou o Moodle, o semestre passado não teve, né? Então as eletivas e algumas disciplinas obrigatórias que também usam o Moodle. Então essa é a dificuldade. E como é que era assim, a parte assíncrona? A gente tinha aula síncrona toda semana, não era como agora, que a gente tem uns intervalos. Todas as semanas a gente tinha aula síncrona de todas as matérias, e as atividades assíncronas eram leituras que a gente fazia para aula, produção... E eles passavam o quê, por e-mail? Não, usavam... Não, a gente quase não usava o Moodle, né, gente? Não, mandava no Drive. As atividades eram ou pelo Drive ou pelo WhatsApp. O professor Zé Augusto recebia por WhatsApp. Isso. Eles optaram usar essas ferramentas, né? Mas assim, essas ferramentas elas não são muito bem estruturadas para isso, né? O Moodle no primeiro semestre para a gente foi mais figurativo. A gente entregou muitas tarefas no Moodle, né? Só de memorial. Só o memorial, e depois a gente foi dar uma olhada nos vídeos de apresentação dos professores. Só. É porque o Moodle é mais organizado, né? Porque ele é para isso, né? Ele é um ambiente virtual de aprendizagem, dá para fazer muita coisa nele. A gente até usa pouco ele, mas ele é mais estruturado. Porque, por exemplo, você vai por e-mail, vai por WhatsApp, às vezes você perde aquela mídia ali,
É um negócio mais desestruturado, né? O Professor. WhatsApp, por exemplo, eu só uso para trocar informação, assim, rápido. Professor, Pode falar. estamos sofrendo o desequilíbrio e o equilíbrio, né? Mas isso aí, bem piagetiano, isso aí. como eu tenho mais facilidade aí com o ensino remoto, vamos dizer assim, como aluna do que como professora. Como professora, na época que eu estava dando aula remota, gente, é muito cansativo. É terrível, gente. Eu tive pouco, né, remoto enquanto era aluno, né? Eu usei um pouco na época do doutorado, né? Mas eu não passei por isso, né, enquanto aluno. Enquanto professor, eu não sei, assim, eu acho que eu estou tentando me adaptar. Lógico que a gente erra algumas coisas, né? Às vezes a internet cai e tal. A gente também não tem controle sobre isso, né? Mas sei lá, eu acho assim que eu faço uma boa parte do que eu faço presencialmente, eu meio que consigo fazer remotamente. Só está estruturado de uma forma um pouquinho diferente. Mas eu pego, por exemplo, né, eu não tenho tanta dificuldade porque aula teórica expositiva, assim, dialogada, você com uma sequência de slides você resolve, né? Mas existem aulas que realmente requisitam muitos recursos do professor, que os recursos remotos eles não são tão bons, né? Por exemplo, professor de matemática, professor de física, dando aula remotamente, deve ser um sofrimento. A minha disciplina é piano, né? Teclado. Meu Deus do céu. Pior ainda, né? Mas parabéns, viu? Porque é um desafio, eu sei, para os professores, parabéns para todos nós, né? Estamos equilibrando, aprendendo e vamos seguindo. Eu acho que é isso, né? A gente está continuando, né? A vida, a gente fica sentido por tudo, né? Mas a gente sabe que a vida ela tem que continuar, né? Pior seria a gente ficar parado, né? Aí vamos em frente. Olha, a gente vai dialogando aí, conversando lá no WhatsApp se precisarem. E estou sempre às ordens aí. Qualquer dúvida, me avise. O Breno, acho que é a vez dele na semana que vem. Tá bom? Tá bom, a gente professor. volta depois com o Ausber. Tá bom, então. Beijo. Tchau, gente. Professor, Oi. então o senhor vai ver sobre a minha falta de entrar no mundo, né? Eu vou mandar mensagem pro Breno agora aqui. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tchau, boa tarde. tarde. Pessoal, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.